Em 2010, um estudo da Universidade de McGill chocou o mundo. Participantes preferiam receber choques elétricos a ficar 15 minutos sozinho com seus pensamentos. Esse mesmo princípio explica nossa atração mórbida por notícias catastróficas. A imprensa descobriu isso ainda no século XIX, quando os jornais americanos exageravam crimes para aumentar suas vendas, criando o primeiro serial killer celebridade. Hoje, plataformas digitais refinam essa fórmula com algoritmos que nos mostram cada vez mais conteúdos negativos, já que a tragédia gera 7 vezes mais engajamento que boas notícias. Nas redes sociais, essa lógica atinge nível perverso. O Twitter prioriza tweets com palavras como crime ou alerta, enquanto vídeos recomendam cada vez mais coisas extremas. Quem assiste a um conteúdo sobre aquecimento global logo é apresentado a teorias de colapso iminente. Até mesmo em grupo de WhatsApp, famílias entram nessa, como as tias compartilhando notícias de sequestros que aconteceram em 2015, mas que voltam a circular como se fossem atuais. E não são só as plataformas, como o nosso próprio cérebro nos sabota. Sempre que vemos uma ameaça, recebemos uma dose de dopamina, mesmo o neurotransmissor do prazer, criando um vício paradoxal em desgraça alheia. Nós vemos as notícias ruins e nos apaixonamos nelas. Soldados da Guerra do Vietnã apresentavam reações radicalmente diferentes ao combate. Enquanto alguns desenvolviam estresse pós-traumático grave, outros voltavam psicologicamente intactos. Estudos posteriores revelaram que as variações entre o gene COMT explicam parte dessa diferença. 30% da população tem uma versão que nos torna mais sensíveis a ameaças. Essa descoberta abriu caminho para o neuromarketing do medo. Empresas de análise de dados agora identificam esses perfis genéticos através de comportamentos online para direcionar anúncios políticos e publicitários. Na prática, isso significa que duas pessoas podem ver feeds completamente diferentes no Facebook. Quem tem a maior tendência à ansiedade receberá mais anúncios de seguros, alerta de saúde e notícias alarmistas. Plataformas como o Cambridge Analytics usaram esses dados para microdirecionar eleitores, enviando mensagens de medo personalizada para eleitores suscetíveis. Em 2022, uma investigação do Wall Street Journal revelou que uma grande empresa de tecnologia, cujo nome foi omitido em ações judiciais, patenteou um sistema que ajusta o brilho das cores em anúncios políticos baseado na dilatação da pupila do usuário, um marcador fisiológico de medo ligado aos genes como ADRA2B. Pela primeira vez na história, não precisamos mais de regimes autoritários para implementar o medo coletivo. Basta seu smartphone captando microexpressões faciais, algoritmos traduzindo em perfis neurogenéticos e plataformas servindo conteúdo que explora sua vulnerabilidade biológica. O psicólogo Gustav Le Bon já dizia em 1895: multidões assustadas agem como manadas, irracionais e sugestionáveis. Basta um líder carismático gritar: "Estamos sob ataque", para que milhares ajam sem pensar. Em 1938, a radionovela dos Estados Unidos adaptou Guerra dos Mundos como noticiário real de invasão alienígena. O resultado? Pânico coletivo, com pessoas fugindo das cidades. Mas sabe o detalhe? A emissora avisou que era ficção, mas o medo anulou a razão. Esse fenômeno explica o porquê durante a pandemia, supermercados foram esvaziados por pessoas que compraram 20 pacotes de papel higiênico. Nas redes sociais, a dinâmica é a mesma. Algoritmos priorizam conteúdo que gera medo, como notícias de violência ou doenças, porque emoções negativas prendem a atenção por mais tempo. Empresas como o Facebook sabem que um vídeo com alerta urgente terá mais compartilhamento do que uma análise equilibrada. Medo sempre foi o combustível preferido de políticos e meios de comunicação. Desde os tempos do Império Romano, onde governantes criavam inimigos externos para unir a população, até os modernos discursos populistas, a estratégia permanece essencialmente a mesma: identificar uma ameaça, amplificá-la e se apresentar como o único salvador possível. O impacto psicológico é devastador. Quando sentimos medo, nosso cérebro primitivo assume o controle, tornando-nos mais obediente e menos crítico. Um exemplo histórico marcante ocorreu em 2003, quando os Estados Unidos invadiram o Iraque, baseado nas supostas existências de armas de destruição em massa. Meses depois, descobriu-se que as evidências eram falsas, mas o medo já havia cumprido seu papel: justificar uma guerra e aumentar a aprovação do governo Bush. Na mídia, o fenômeno é igualmente perverso.
Estudos mostram que noticiários que exageram na cobertura de crime aumentem até 30% a percepção de insegurança na população, mesmo quando os índices de violência estão caindo. No dia a dia, essa manipulação ocorre de várias formas. Políticos usam expressões que sabem que vão causar pânico moral. Já a mídia tradicional, em busca de audiência, prioriza notícias catastróficas. Um acidente aéreo ganha semanas de cobertura, enquanto notícias positivas são relegadas a breves notas. Em 2018, a FTC multou empresas de testes genéticos em 2,6 milhões de dólares por assustar clientes com falsos riscos de doença. Essa é apenas a ponta do iceberg de um mercado que movimenta bilhões, o da venda de soluções para problemas inventados. Na década de 1990, a indústria farmacêutica popularizou a síndrome da ansiedade social para vender antidepressivos, transformando timidez comum em um distúrbio psiquiátrico. Hoje, coaches digitais usam táticas similares, diagnosticando burnout espiritual ou câncer emocional em seguidores para depois vender cursos milagrosos. Esse jogo sujo prospera nas redes. Influências de desenvolvimento pessoal postam frases como: "Se você sente X, você está em perigo", seguido de links para consultorias. Aplicativos de bem-estar usam questionários tendenciosos que sempre concluem que você precisa de terapia premium. Até a linguagem foi cooptada. Termos como trauma e tóxicos são esvaziados de significado para vender curas duvidosas. Pior ocorre em comunidade online de saúde mental, onde usuários vulneráveis são recrutados para seitas terapêuticas que isolam as vítimas de seus apoios reais. A indústria do marketing descobriu há décadas que o medo vende melhor que o desejo. Enquanto anúncios positivos precisam construir associações agradáveis, mensagens baseadas no medo atingem diretamente nosso sistema límbico, provocando reações imediatas. Psicólogos do consumo identificaram que campanhas de medo são especialmente eficazes em produtos relacionados à saúde, segurança e status social. O mecanismo é simples. Primeiro se cria uma ansiedade, depois se oferece um produto como solução única. Exemplos históricos não faltam. Nos anos de 1920, a Listerine popularizou o termo halitose, antes desconhecido, para vender um enxaguante bucal, transformando um problema inventado em preocupação social. Mais recentemente, a indústria de suplementos alimentares criou o mito da deficiência nutricional universal, para vender vitaminas antes desnecessárias. Na tecnologia, empresas de antivírus são mestres em gerar medo de hackers para vender proteções questionáveis. No mundo digital, essa manipulação atingiu níveis sem precedentes. Plataformas como Google, Facebook usam algoritmos para identificar nossos medos mais profundos, para mostrar anúncios hiperpersonalizados. Um estudo de 2022 mostrou que pessoas que pesquisam sobre ansiedade começam a ver anúncios sobre remédios em menos de 2 horas. Pior, muitos influenciadores digitais cultivam medos específicos em suas comunidades para depois vender soluções exclusivas. O uso sistemático do medo como instrumento de controle remonta às primeiras civilizações, mas foi no século XX que se tornou uma ciência precisa. Descobriram que uma população assustada é mais obediente, menos questionadora e mais disposta a abrir mão de liberdades em troca de segurança. O psicólogo social Stanley Milgram demonstrou em seus experimentos que pessoas comuns são capazes de atos cruéis quando convencidas que estão protegidas por uma autoridade legítima. Esse princípio explica por que sociedades inteiras podem ser mobilizadas para guerra ou perseguições políticas. Um caso histórico e revelador foi o Grande Terror de Stalin na década de 1930, quando o ditador soviético usou o medo constante de traição para eliminar qualquer oposição. Mais recentemente, o Programa de Vigilância Global da NSA, revelado por Edward Snowden, mostrou como mesmo democracias podem usar o medo de terrorismo para justificar espionagem em massa. Nas empresas, algumas corporações cultivam a cultura do medo, da demissão ou humilhação pública para extrair a máxima produtividade dos seus funcionários. Na era digital, essas táticas evoluíram para formas mais sutis. Sistemas de crédito social, como implantado na China, usam o medo da exclusão para controlar os comportamentos. Redes sociais manipulam nosso medo de ficar por fora para nos manter viciados em suas plataformas. Até mesmo a arquitetura urbana moderna, com suas câmeras de vigilância e algoritmos preditivos de crime, cria ambientes de medo constante.
Estamos entrando em uma nova era onde a manipulação do medo será potencializada por tecnologias antes imagináveis. Sistemas de IA já conseguem identificar nosso ponto fraco emocional, analisando padrões de digitação, tempo de permanência em conteúdos e até microexpressões em chamadas de vídeo. Em 2023, um experimento do MIT mostrou que algoritmos podem prever em 85% de precisão quais medos específicos levarão uma pessoa a tomar decisões irracionais, apenas analisando seu histórico de navegação. Mas mesmo em democracias, empresas de análise de dados vendem serviços que ajudam políticos a identificar e explorar medos específicos em cada eleitorado. O caso mais preocupante vem das tecnologias de deepfake. Em 2022, um vídeo falsificado do presidente ucraniano pedindo rendição circulou brevemente antes de ser desmentido. E isso é um teste do que ainda está por vir. No futuro próximo, poderemos ter vídeos falsos de entes queridos em perigo para extorsão, notícias totalmente fabricadas sobre crises econômicas para manipular mercados, discursos políticos falsos criados para incendiar conflitos sociais. Agora que você sabe como eles usam o medo para controlar a sua mente, você já foi vítima de alguma dessas técnicas? Diz aí no comentário, curta o vídeo e siga o canal para mais conteúdos como esse.